Fala galera, beleza? Então, continuando agora aqui o projetinho de construção da fonte 24 volts, pode-se dizer que o que? Eu já fiz, digamos, a limpa nos fios. Ou deixei simplesmente o necessário, tá? Então, até eu mencionei de deixar dois de cada um, eu acabei deixando um de cada um das voltagens. Só o preto, nesse caso aqui tem um, mas está saindo dois. Precisa de dois e tem dois aqui, tá? Por que dois? É porque um ele vai ficar para ser ligado para fazer o acionamento da fonte, que é aquela chavinha, por exemplo, se ela fechar curta e tal, você precisa desligar e ligar ela. Como eu mencionei, às vezes mesmo tirando da tomada não resolve, tá? Tá, então fiz a redução de fios, lembrando, fazendo uma correção, é o seguinte, eu disse que o fio laranja era 5 volts, na verdade, quando o laranja ele é 3.3, o que é 5 volts é o fio vermelho, beleza? Então tá indicado na própria fonte, como eu cheguei a mostrar. Aqui, da onde saiu o fiozinho, tá lá, 3.3, 5 volts, 12 volts, tá? Então o vermelho é 5 volts. Beleza. Tá reduzido aqui já a um fio de cada, tá? Para que eu tenha uma possibilidade de cada um. E aqui na questão das fontes, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho essa que ela tem uma opção de liga e desliga, tá? Ela tem um botão de liga e desliga. E essa não tinha, tá? E eu também queria reduzir essa necessidade de, por exemplo, utilizar dois plugs de tomada, ligar uma aqui e ligar outra. Ou até mesmo ligar um aqui e puxar o fio, mas ainda assim eu teria necessidade de ligar a outra aqui. Agora não tem, tá? Então eu vou ligar aqui. Lembrando que isso aqui é uma ligação em paralelo, não é tipo em série. Não é em série, é a mesma coisa. Do jeito que está ligado aqui, é a mesma coisa que eu plugasse uma tomada aqui e uma tomada aqui, tá? Porque vamos supor, se fosse 220 e você ligasse em série, provavelmente iria 110 volts para cada fonte. Mas aqui está ligado em paralelo, tá? Então, ao ligar aqui, ela vai mandar energia para essa fonte e vai mandar energia para essa fonte. Vai mandar 220 para cá e 220 para cá. Então, aproveitando que esta fonte tem o botão de liga e desliga da energia que está entrando aqui, tá? Da energia que está entrando. Então, o fio que está indo para outra fonte, ele está após o liga-desliga. Então, ao mesmo tempo que ele vai permitir a passagem para essa, vai permitir para essa, tá ok? Então, isso daqui é para desligar a alimentação da corrente alternada, ou seja, que está ligada ali na tomada, beleza? Então eu aproveitei para isso. Pelo que eu estou vendo aqui, o melhor esquema de ligação, eu vou ligá-las assim, ó. Uma sobre a outra, e daí eu faço a caixinha nesse sentido, tá? Agora aqui na questão da parte da frente. Então também mencionei que as fontes elas precisam, digamos, serem acionadas, fazendo o fechamento do que seria o circuito entre o fio verde e qualquer fio preto, que seriam os negativos, beleza? Nesse caso aqui eu estou utilizando o branco, mas é o fio verde aqui, ó, que ele era curtinho, então eu tive que emendar, tá? Então nesse ponto você tem a seguinte possibilidade. Você pode colocar um botão de acionamento para cada fonte, tá? Para que você tenha a possibilidade, por exemplo, eu quero ligar só uma fonte, beleza? Ou eu quero ligar as duas, ligar ou só uma, ou só outra, ou as duas, tá? Então você colocaria de forma independente um botãozinho para cada um. Isso aqui seria mais interessante. Daí você às vezes não vai utilizar tipo 24 volts e tal, é só 12. Você pode na mesma fonte então deixar a opção de ligar apenas uma, tá? Beleza. Aqui, a princípio eu pretendo colocar
para ligar as duas simultaneamente. Mas, apesar de que provavelmente se eu vou utilizar um botão só, elas não têm interligação e não pode fazer isso. Porque vai acontecer alguma coisa? Nada demais, só que a gente vai perder a possibilidade de combinação das fontes. O que eu estou falando, se você quisesse utilizar um botão só para acionar as duas fontes, daria, beleza? Você pegaria os dois negativos dessa fonte, ligaria e ligaria o que seriam os dois verdes ao acionar, beleza, ligaria as duas fontes. Porém, perderia a capacidade de fazer a combinação. Porque uma vez que eu pegasse o amarelo que está fornecendo 12 volts dessa fonte e ligasse nessa, os negativos estando interligados, ela reconheceria isso como um curto. Então, desligaria, tá? Então, não pode fazer isso. Eu estou utilizando o mesmo botão, mas esse botãozinho aqui é aquele ele tem 6 perninhas. Então, eu vou utilizar... É quase que independente. De um lado, assim, eu vou dizer, do lado esquerdo, seria uma possibilidade de acionamento e do lado direito uma possibilidade de acionamento. Entendeu? Lado esquerdo e lado direito. Esse daqui, ó, ele só tem 3 perninhas, beleza? Esse daqui é quase como se fosse um dispositivo duplo. Um semelhante a esse daqui, uma aplicação interessante que dá para fazer isso daqui, por exemplo, você colocar em um motorzinho para alternar a rotação entre um lado e o outro, entendeu? Mas como eu disse, aqui você consegue utilizar deste lado de forma independente para fazer o acionamento de um equipamento e deste lado de forma independente. Eles não têm interligação, então eu poderia utilizar aqui. Só que daí tem aquela questão, se eu fizer isso, as duas fontes elas vão ser acionadas simultaneamente, então eu não tenho a possibilidade de ligar ou só uma ou só outra. Eu vou ter que ligar as duas, tá? Eu vou até ver se eu tenho mais botãozinho ali, porque seria interessante até essa possibilidade de só ligar uma ou só ligar outra, beleza? Mas eu só falo que para mim não é tão interessante, já que eu tenho uma outra de 12 volts, entendeu? Agora, para quem não tem, seria bastante interessante fazer a possibilidade de ligar só uma ou ligar só outra, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou dar andamento nessa questão aqui agora. Eu já começo a pensar no que seria a elaboração da caixinha de madeira que eu vou fazer. Já estou pensando aqui em umas coisas bacanas. Eu já estou trabalhando na questão da construção da caixinha, tá? Até o último vídeo mencionei a eletrônica por assim dizer, estava tudo conforme deveria ficar, tá? Então eu já iniciei o processo de construção da caixinha. Agora aqui, furação lateral aqui e aqui, tá? Então, por mais que eu vou deixar aqui aberto a questão do ventiladorzinho aqui e tal, mas precisa entrar ar também aqui para poder sair por aqui. Então ela trabalha retirando o ar quente que está dentro da fonte. Tá? Então não adianta nada ter o ventiladorzinho exposto aqui e ser uma caixinha totalmente fechada. Vai esquentar do mesmo jeito. Tá? A pecinha aqui da parte de trás também já está recortada. Opa, sim. Tá? Então foi desenhado, isso aqui foi recortado na tico-tico de bancada, beleza? Então agora aqui eu só vou colar isso daqui. Tá? Aí é a questão de trabalhar na parte da frente. Na parte da frente já é um pouquinho mais, digamos assim, elaborado. E eu vou fazer um negocinho bacana, eu vou fazer na CNC, tá? Porque daí eu consigo, tipo... escrever na própria madeira. Eu vou utilizar uma madeira revestida, uma branca, com laminado, tá? Então vou conseguir marcar ali com a frezinha e tal, vou colocar as voltagens, consigo escrever e tal, direto na madeira, tá? Fresando. Poderia, enfim, fazer normalzinho com a madeira e depois escrever com alguma coisa. Mas tendo essa possibilidade, no próximo vídeo é isso. Então eu vou trabalhar na construção desta frente, tá? Assim que, digamos, a frente estiver pronta,
Aí é a questão de colocação dos botões, o botão de acionamento das fontes, tá? E, enfim, eu vou fazer tipo assim, individual. Eu vou conseguir tipo acionar apenas uma fonte ou acionar as duas, tá? Então, às vezes, como eu disse, eu tenho uma de 12, mas vamos supor que eu estou utilizando essa daqui e só estou utilizando 12 volts, beleza, eu mudo, vai ficar com 12 volts, tá? Mencionando na questão de quem, de fato, eu só quero uma de 24 volts, mais fácil aí, entendeu? Não haveria nem a necessidade de todos esses fios, só o amarelo e o preto de uma, o amarelo e o preto de outra, ligou, beleza, e fazer a partezinha aqui. Mas é isso aí. Então eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Eu já vou mostrar para vocês durante o processo ali na CNC fazendo parte dessa questão que eu estou falando aí de escrever na parte da frente. Ela vai escrever tanto quanto recortar. Até então aqui foi recortado na serra, furado na furadeira de bancada e tal. Beleza? Então tá aí. Aqui simplesmente vai colado aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que assim que possível eu posto a continuação desse e mais vídeos. Falou?